minha mãe, ela buscando outras escolas para mim, e ela ouviu coisas muito tristes. Ela chegou numa reunião, assim como nós estamos, ela chegou, pegou todos os meus laudos, mostrou, e ela ouviu da coordenadora: desculpa, mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático. Qual foi a sua trajetória? Conta um pouco da tua história, porque a gente tem coisas em comum, somos TDAH, somos disléxicos, você bem mais novo, mas eu tô achando bacana, porque na minha época, isso eu falava e era em vão, tanto que eu tive que escrever o Mentes Inquietas para provar que aquilo existia. E eu ouvi muito, tipo assim, você está inventando história, esse negócio de TDAH não existe. Aí quando começaram a achar que existia o TDAH, agora vem você com a dislexia. Eu falei, mas já estava lá, eu já tinha falado na mesma época. Então hoje a gente está vendo uma mudança, e uma mudança revolucionária, porque assim, a gente está tendo direitos dos estudantes, né, que têm dislexia, que têm transtorno de aprendizagem, e isso revoluciona a vida. Sim, porque transforma oportunidades que as pessoas têm. Perfeito. E potências que ficariam jogadas para lá. Exatamente. E podem se manifestar. Exatamente. E é isso que faz toda a diferença. Queria um pouquinho da sua história, Pipo. A minha história, eu passei por 5 escolas e somente a 5ª conseguiu me ajudar. Eu era aquele aluno que não conseguia aprender a ler e a escrever. Eu aprendi a ler e escrever tardiamente, por volta lá dos 11 anos de idade, que é considerado bem tardio. Tardio. Amarrar o cadarço, 12 anos. Você tinha dificuldade? Tinha dificuldade. Menino, aquele nó não ficava. Exato. Que depois a gente vai falar sobre isso. A psicomotricidade também tem a ver com a dislexia. E eu não conseguia aprender. Eu tentei numa escola, minha mãe me mudou, métodos diferentes, eu não conseguia aprender. Até essas situações difíceis que a gente passa, minha mãe, ela comenta que da escola 3 para 4, ela buscando outras escolas para mim, e ela ouviu coisas muito tristes. Ela chegou numa reunião, assim como nós estamos, ela fala que foi a reunião mais rápida da vida dela. Ela chegou, pegou todos os meus laudos, mostrou, e ela ouviu da coordenadora: desculpa, mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático. O que minha mãe sentou, ela levantou, ela teve só anos depois, ela foi me contar essa história, teve coragem para me falar isso, mas imagina uma mãe ouvindo esta situação. E apesar de cada disléxico é único, histórias são muito parecidas. Com certeza. Não encontrar um local que ensine o seu filho, não encontrar um local onde o seu filho se sinta pertencente, acolhido. Eu tinha dificuldade para ler e escrever, então lia pausadamente, lia de forma truncada. Então, Pipo, página tal, parágrafo 2, leia. Taquicardia, né? Não, e taquicardia. Exatamente. Não conseguia ler direito, aí pronto, e ele não lê direito. Piadas, bullying em volta disso. Então, meu diagnóstico em si de dislexia veio com 10 anos de idade. Você tinha dificuldade tanto da linguagem falada quanto da linguagem escrita. Exatamente. Chinelo, escrevia lixo, invertia as coisas. Comia palavras, invertia letras, números, invertia tudo. Sílabas, né? Sílabas. Então veio com 10 anos. Quando veio o diagnóstico, estava escrevendo mais ou menos assim, até que eu pedi para minha mãe, escreve para mim o que é dislexia, que eu quero entender o que é isso que eu tenho na minha cabeça. Tá bom, o que é dislexia? E eis que eu me deparei com textos longos, letra pequena, e linguagem excessivamente técnica. Não, porque o lado parietal e occipital do cérebro... Parieto, temporal, esquerdo. Eu estava ouvindo isso e falei assim, gente, o que é isso? Não estou falando que não deve ter pesquisa, não é isso. Mas linguagem... Para quem busca... Eu não estava entendendo o que eu tinha. Para quem busca entender o que tem, sim, essa linguagem é muito difícil. Exatamente. Então eu não entendi aquilo que eu tinha. Então, para mim, a época era uma dificuldade de ler e escrever. Ao longo do tempo, fui lidando melhor com isso. Quando encontrei realmente uma escola que realmente me ajudasse, tive todas as adaptações possíveis e imagináveis. Pense uma adaptação, eu tive, nessa nova escola. Você se inscrevia em tudo. Uma hora mais de prova eu tive, auxílio ledor eu tive, auxílio transcritor eu tive, não perder ponto por erro ortográfico. E me permite já falar que
escolas, se tem alguma escola que acha ruim alguma adaptação, achando que o aluno vai ficar mal acostumado por essas adaptações, não é verdade, porque essas adaptações que me permitiram ter acesso ao conhecimento, me permitiram ter acesso a boa informação e, quando eu cheguei no mestrado, eu não precisei usar. É um reforço positivo, né? Quando você acerta, quando julgam a tua redação pelo que você escreveu de conteúdo bacana, e não só sobre os erros de português que você fez, você se sente impulsionado a dar mais, querer mais, e aí o dia que você não vai precisar vai chegar. Exatamente. E até esse lado, um ponto que fez total diferença na minha vida, eu tive muitos bons mestres ao longo da vida, mas a minha primeira boa mestra foi a minha mãe, que ela, eu brinco que ela era amorosamente exigente comigo. Ela é professora? Ela é professora universitária, porque ela me via com as dificuldades escolares e ela, precisamos treinar isso. Precisamos evoluir, precisamos refinar isso. Então, o que as outras escolas não conseguiam me ajudar em sala de aula, minha mãe me ajudava no contraturno, minha mãe me ajudava aos sábados de manhã. Nas férias. Nas férias. Fiz muito treino nas férias. Muitos treinos, muitos estímulos, mas antes disso, ela me ensinou através do exemplo. Porque quando eu estava no meu auge das minhas dificuldades escolares, eu fazia as tarefinhas, bem arrastado e tal. Eu chegava no escritório da minha mãe, toque, 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 batia para ela corrigir minha tarefinha. E uma coisa que é muito visível é que eu via minha mãe com pilhas e pilhas e pilhas de livros. Ela estava fazendo o doutorado dela na época. Pilhas e pilhas de livros, eu olhava aquilo e falava, dia... Nunca vou ler isso. Mais do que isso, eu falava, um dia eu vou ler tanto quanto... Despertava o interesse. Tipo assim, um dia eu vou chegar lá. Exatamente, um dia eu quero ler tanto quanto a minha mãe. Então, uma coisa que eu falo para as mães de disléxicos, que muitas vezes, e com razão, se sentem um pouco desesperadas, ensinem através do exemplo. Você quer que o seu filho disléxico leia, ele precisa te ver lendo. Gostando de fazer isso. Exatamente. Lendo com um livro na mão. Tendo esse contato com o livro, porque ensina. Não adianta querer que o filho tenha um hábito que muitas vezes nem os pais têm, ou os pais são... Enfim, não tem esse hábito, essa cultura dentro de casa. E que isso faz toda a diferença. Eu treinei bastante nas férias, treino de redação, continhas, e fez toda a diferença, colocou as bases desse castelo. Então, fez toda a diferença para mim. Você sabe que a tua história se confunde um pouco com a minha, Pipo, porque minha mãe, professora também, e ela... Mãe é fogo, né? Quer dizer, mãe é demais. Ela falava assim, não, o problema é esse sistema que eles escolheram de alfabetização que não te contempla. Exatamente. Eu falei, mãe, mas todo mundo está se alfabetizando. Eu aqui não estou. Não, mas mamãe, vou te dizer, mamãe tem um método, não sei se era da galinhazinha, de não sei o quê, que ela fazia comigo em casa. Aí eu comecei a evoluir. Ela falou, eu não te falei? O método deles é errado. Eu falei, não, mãe... Ela nunca admitiu que o problema era eu, né? Era o problema do método da escola. E ela ia provar que a escola não estava entendendo que eu tinha um outro jeito de aprender. Exatamente. E aí tinha caderninho, tinha tudo. Você trouxe, né? Põe pra gente aqui, ô Bru. Aqui, então, que eram aqueles cadernos de caligrafia. 2001. Então, e ela tem a letra de professora igual da minha mãe. Exatamente. Então, olha só, você vai ver lá, cuica, olha só, comi palavra ali no meio, o C virou um E. Cuica virou um E, aí no meio o C virou um E. Então, eu cometi essas trocas, esses errinhos, mas com Cacau, cacu. Cacu, exatamente, ali, exatamente. Aqui, boca até que foi. Ali ficou broca. Cubo, ok, boia. Ali já ficou bober. Aí aqui não penso que eu era aquele filho que fazia tudo sem reclamar, maravilhosamente bem. Tudo. Aqui, olha só, o dia, igual tanto espaço que eu dei pra terminar rápido, pra ir brincar, pra fazer. Exatamente, pra ela pensar que você fez os 3. Você fez os 3. Você fez 2,5. 2,5 ali, né? Mas... Goiaba, saiu gorda ali, né? Desculpa. Não era nada, não tinha nada a ver com uma coisa assim de estar ofendendo alguém, era a dificuldade da gente, né? Fogo, fago. Gato virou gata. Gata, né? E é interessante, você falou essa troca, eu repetia muitas sílabas ou tirava
E confundia também assim, isqueiro com cinzeiro. Perfeito, trocava objetos, Trocava nomenclatura. Por exemplo, uma vez eu cansada, e os amigos faziam um dicionáriozinho da Bia. Eu estava muito cansada, falei assim, não, fecha a porta, eu tenho que tirar um chiculo. Era cochilo. Mas hoje, eu acho que pelo menos você, estou vendo também, como a gente teve esse suporte de mãe e tinha um pessoal bem bacana, assim, hoje isso me gera boas recordações e do tipo assim, nada é impossível. Me dá essa sensação. Nada. De alguma maneira a gente se torna resiliente. Exatamente. Porque pra gente vai ser um pouquinho mais difícil. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas tendo boas rotinas, tendo bons processos. Até uma frase que eu falo lá no Dyslexia Club, que é grandes disléxicos nunca desistem. O porquê dessa frase? Não é só uma frase de efeito. É porque quando o processo está bem feito, não se preocupa. O resultado vem. Vem, exatamente. Às vezes não tão rápido, mas ele vai acontecer. Vir com um processo bem feito. É como se fosse uma caimento de ficha. Exatamente. Em algum momento. Bons treinos, ler todos os dias, estímulo todos os dias. O disléxico precisa de bons estímulos. Todos precisam.